Beleza, nesse vídeo eu vou fazer a lei de Gauss de campo elétrico. Eu vou partir da forma integral dela e vou encontrar a equação na forma diferencial, né? E essa é uma das equações do eletromagnetismo, né? É uma das equações de Maxwell. O que a lei de Gauss do campo elétrico diz? Que dada uma carga interna a uma superfície gaussiana, né, que se diz, o campo elétrico que atravessa essa superfície, aqui a gente tem um vetor, né, que é um vetor de área, dA, e vai ter, como tem a carga interna, vai ter também um campo elétrico saindo da superfície. E a lei de Gauss diz que a integral de superfície do produto escalar de E vezes dA é igual à carga interna dividido pelo ε0, que é a permissividade elétrica no meio. Bom, como que a gente chega então na forma diferencial? A gente, primeiro, vou lembrar do fato de que a carga interna é igual à integral de volume da densidade de carga dV. Essa relação, né, dessa integral vale para qualquer grandeza, né? Por exemplo, a corrente é igual à integral volumétrica da densidade de corrente dV. E assim para qualquer outro tipo de grandeza. Massa vai ser a integral de volume da densidade do corpo. Enfim. Só que aqui a gente vai usar então que a carga interna é igual à integral de volume da densidade de carga. E também vamos usar o teorema do divergente. O que diz o teorema do divergente? Que uma integral de superfície, E dA, por exemplo, é igual à integral de volume do divergente do campo. Então, se a gente usa essas duas relações, a gente vai ter que a integral de superfície de E vezes dA é igual a carga interna, que a gente viu que é igual à integral de volume da densidade de carga. Então, é 1 sobre ε0, né? Eu vou colocar 1 sobre ε0, que é constante, para fora. A integral de volume da densidade de carga dV, que é igual, pelo teorema do divergente, à integral de volume do divergente do campo elétrico. Então, a gente tem aqui que esse termo, ρ, tem que ser igual a esse termo, é o divergente de E. Só que aqui a gente tem também a constante ε0, né? Então a gente vai ter que ρ dividido por ε0 é igual ao divergente de E. E essa é a equação de Maxwell, né, da lei de Gauss, na forma diferencial. Bom, a lei de Gauss para o campo magnético, agora, né, ao invés da gente ter uma carga interna gerando o campo elétrico, a gente vai ter um ímã, né, um metal ferromagnético, que vai ter um polo norte e um polo sul. E o campo sai do polo norte e entra no polo sul, né, campo magnético. É um dipolo, né, magnético. E se a gente coloca o ímã dentro de qualquer superfície, né, gaussiana, tipo uma esfera, o campo que sai é igual ao tanto de campo que entra na superfície. Então, o fluxo de campo magnético vai ser zero. Então, a lei de Gauss para campo magnético é a integral de superfície de B vezes dA, que é igual a zero. E para chegar então na forma diferencial, é só usar o teorema do divergente, que relaciona uma integral de superfície com a integral do divergente.
E isso é igual a zero, né? Então implica que o divergente de B é igual a zero, né? Essa é a segunda equação de Maxwell na forma diferencial. Então agora a gente tem a lei de Faraday-Lenz, né? Que é a lei de indução eletromagnética, que o Faraday, né, descobriu que quando ele aproximava um ímã de uma espira, né, um fio circular, ele gerava uma corrente elétrica induzida no fio. E para determinar, né, a direção do campo elétrico no fio, é só usar a regra da mão direita. O polegar indica para onde aponta o campo magnético e os dedos aonde aponta a corrente. Então, se eu aproximo o ímã da espira, eu estou gerando uma corrente nesse sentido, de acordo com a regra da mão direita. E isso, então, como gera uma corrente induzida, corrente é carga em movimento. Carga em movimento vai gerar campo magnético. Então, a espira ela vai gerar um campo magnético próprio. E esse campo magnético ele é tal que ele gera uma força de repulsão com o ímã, quando eu aproximo o ímã da espira. E isso também tem que acontecer por conta da conservação de energia, né? Porque se eu aproximasse o ímã e tivesse uma força de atração, isso violaria a conservação de energia. E se eu afasto o ímã, eu gero uma força de atração. Então, gera uma corrente no sentido oposto e uma força de atração. Isso foi o que o Faraday descobriu, né, experimentalmente, né? Que a variação de fluxo magnético gera corrente elétrica. E essa lei na forma matemática, né, é assim, é que a integral de linha do campo elétrico é igual à variação de fluxo magnético. Então, é a derivada do fluxo. Beleza, essa é a forma integral da equação de Maxwell, né? Para a lei de Faraday-Lenz. Para a gente encontrar a forma diferencial, a gente tem que usar a definição do fluxo magnético. O fluxo magnético pode ser dado lá por aquela integral de superfície da lei de Gauss, né? Que é a integral de superfície do campo magnético dA. E temos que usar também o teorema de Stokes. O teorema de Stokes diz que a integral de linha é igual à integral do rotacional do campo. E só uma coisa que eu errei uma coisa, que aqui tem um sinal de negativo, né? É menos a variação do fluxo, né? Então, usando essas duas relações, a equação fica a integral do campo elétrico de linha é igual a derivada do fluxo, né? Só que o fluxo é a integral de B dA. Então eu posso colocar assim, integral da derivada de B em relação ao tempo dA. E isso, de acordo com o teorema de Stokes, é igual à integral do rotacional de E dA. Então, a gente tem... Aqui é negativo, né? Esqueci de pôr. A gente vai ter que menos a derivada do campo magnético é igual ao rotacional do campo elétrico. Então, menos ΔB ΔT é igual ao rotacional do campo elétrico. Aqui a derivada fica parcial, né? Não fica a derivada comum. Bom, e essa é a equação na forma diferencial. Bom, beleza. Agora a lei de Ampère, né? Foi a lei que diz que a integral de linha do campo magnético é igual a μ0 vezes a corrente. Só que Maxwell percebeu que essa lei estava incompleta,
porque ela não tinha um tipo de situação que ela não abrangia. Por exemplo, se a gente tem um circuito com capacitor, e a gente coloca uma superfície que passa no meio do capacitor, ia ter uma parte dessa superfície em que não ia passar corrente. Então, se não atravessa corrente nessa superfície, a integral de linha, né, da lei de Ampère estaria incompleta, né, porque teria situações em que eu teria corrente entrando, mas não sai da superfície. Então, Maxwell ele adicionou um termo nessa lei que é que a integral de linha do campo magnético é igual a μ0 vezes I mais ε0 vezes a derivada do fluxo do campo elétrico dividido por dt. Certo? Então, essa é a forma integral da equação da lei de Ampère. Ampère-Maxwell agora, né? Para a gente encontrar a forma diferencial, a gente vai usar o conceito de que corrente é igual à integral de volume da densidade de corrente, vai usar a definição de fluxo elétrico, né, que fluxo elétrico é a lei de Gauss, né, para campo elétrico. É a integral de superfície de E dA. Bom, então vamos usar primeiro essas duas relações para ver o que a gente vai ter. A integral de B dl vai ser igual a μ0 vezes I. Eu já vou fazer assim. μ0 vezes a integral de volume da densidade de corrente mais ε0 vezes a integral de superfície, né, do fluxo elétrico, né? Só que eu vou ter que pôr aqui a derivada do fluxo em relação ao tempo, né? Não, aqui ó, desculpa, deixa eu fazer diferente, né? É a derivada em relação ao tempo do fluxo elétrico. Só que fluxo elétrico é a integral de superfície de E dA. Eu posso passar esse operador para a parte de dentro do integrando. Então eu vou ter que a integral de linha do campo magnético é igual a μ0, integral de volume da densidade de corrente, mais ε0 integral de d dt e dA. Beleza, então aqui vamos ter o seguinte. Eu vou ter que também usar agora o teorema de Stokes. O teorema de Stokes diz que a integral de linha de um vetor, no caso o vetor campo magnético, é igual à integral de superfície do rotacional do campo. Então eu vou colocar isso também. Então a gente vai ter a integral de superfície do rotacional do campo magnético é igual a μ0, a integral da densidade de corrente, mais ε0, a integral de superfície da derivada no tempo do campo elétrico. Então a gente vai ter, aqui teve um pequeno erro, que aqui nesse termo aqui da lei de Maxwell, tem um μ0 também multiplicando aqui, ó. Então aqui tá errado, aqui tem um
Tem um μ0 aqui também. É ε0 μ0 vezes a derivada do fluxo elétrico. Então, olhando aqui para a nossa equação, a gente tem que o rotacional de B é igual a μ0 J mais ε0 μ0 vezes a derivada parcial do campo elétrico em relação ao tempo, né? Essa é a equação diferencial dessa lei de Maxwell.